Polêmica do tio Fábio. E aí, a água, qual função inorgânica ela pertence? Será que é um hidróxido? Será que é um óxido? Será o quê? Me diz aí. Ao final do vídeo eu revelo. Seja bem-vindo à segunda aula de Química. Vem comigo. Vem que hoje eu vou te ensinar sobre funções inorgânicas dentro do assunto de Química geral. E o conceito de hoje é importante lembrar que a gente vai trabalhar com o do arrênios, né? Então, para arrênios, a gente está estudando aqui, né? Tem que lembrar que aparece a água, tá? Então, a gente vai colocar alguns compostos em água e aí a gente vai analisar esses compostos de acordo com o seu comportamento em água. Então nós temos aqui, né, óxidos, que são o que? Compostos binários. O que é binário? Dois elementos químicos só dois. E o mais eletronegativo vai ser o oxigênio. Então você tem dois elementos e um é oxigênio, só dois, ok? Então, por exemplo, aqui, né, nós temos esse óxido que ele é presente na ferrugem. Para ele ser formado, você tem que ter o ferro oxidado em meio aquoso. E a ferrugem ela é formada em ambiente úmido. E aí você tem lá a oxidação do ferro, formando o óxido de ferro. Nesse caso, óxido de ferro 2 é um algarismo romano por conta da sua carga, ou NOx. Tá? Então nós temos aqui outro óxido também bem presente na nossa vida, o dióxido de carbono. E aqui o monóxido de carbono. Vamos focar nesse aqui primeiro, o óxido de ferro 2. Como o ferro é um metal mantido por uma ligação iônica, então nós temos aqui um óxido iônico. Tanto no dióxido quanto no monóxido de carbono, ambos mantidos por ligações covalentes. Então nós temos aqui, né, óxidos moleculares, óxidos covalentes, ok? Deu para entender um pouquinho? Prossiga comigo. Agora eu vou falar para você sobre base, também vem com esse nome, hidróxido. Então falei base, falei hidróxido, é a mesma coisa, 6 e meia dúzia, né? Para que seja base, segundo Arrhenius, são compostos que em meio aquoso liberam como único ânion a hidroxila. Então hidroxila OH- tem essa carga negativa. E o seu respectivo cátion, né? É uma partícula de carga positiva. Então nós temos como exemplo aqui hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Preste atenção nessa nomenclatura, né? O 3 na sua nomenclatura vai aparecer em algarismo romano quando o elemento que for o cátion apresentar mais de uma carga, que é o caso do ferro, por exemplo. Aqui o sódio, coluna 1, metais alcalinos, né, só tem uma carga, então vai ser hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, né, é um hidróxido muito importante, recorrente nas provas e questões, porque é também chamado de soda cáustica. Então a soda cáustica, né, é o hidróxido de sódio impuro. Você pode, por exemplo, comprar no supermercado, é muito usado por donas de casa e indústria para fazer sabão. E nós temos aqui também o hidróxido de cálcio. O cálcio só tem uma carga, a sua carga aparece aqui, ó, mais 2, né? Usado na agricultura para a correção do pH do solo. Então, se o solo tiver ácido, adiciona-se uma substância que misturou com a água do solo, vai gerar hidróxido de cálcio, né? E isso, o pH do solo aumenta. Aumentando o pH, fica favorável para algumas plantações, né? Isso que o agricultor deseja, é que as plantinhas cresçam fortes e saudáveis. A próxima função, né, segundo Arrhenius, ácido. Ácidos são compostos que em meio aquoso liberam como único cátion H+. Esse cátion também vai ser apresentado dessa maneira, que é chamado de hidrônio, H3O+. Então, em água, você vai ter a formação do H3O+. Por quê? Juntou com a água e o hidrogênio aqui liberado, H3O+.
Ok? Então nós temos esse ácido aqui, ó. Você já deve ter sentido aquela dorzinha no estômago, né? Se comeu demais, ou então está muito nervoso, né? E aí você sente aquela dor no estômago, ou aquela famosa azia. Por quê? Porque no seu estômago existem células que produzem o ácido clorídrico, né? Então é um hidrácido, ou seja, não tem oxigênio. E todo hidrácido termina em hídrico. Grava isso, hídrico, né? Hídrico. Quer dizer que é um ácido que não tem oxigênio. Não tem nada a ver com aquele prefixo que a gente lembra, né? De hídrico, lembra o que? Água, não. Para arrenos tem que ter água, mas esse prefixo é o ácido, que não tem oxigênio. Beleza? Firmeza? Sentiu aí? Outro ácido que também é importante é o ácido sulfúrico. Você está vendo aqui que o oxigênio já aparece. Então ele é classificado como oxiácido, tá? Então o oxiácido tem oxigênio na sua constituição. O hidrácido não tem. Ácido sulfúrico é o ácido presente nas baterias de carro, né? Conhecido como solução de baterias. Se aparecer essa nomenclatura lá na sua questão, é um conhecimento prévio, você já tem que ter. Pode ser que a questão apresente esse conteúdo, mas água de bateria é uma solução concentrada de ácido sulfúrico. E outro ácido aqui recorrente no nosso cotidiano é o ácido fosfórico, né? Onde você está aqui como conservante alimentício, também usado, por exemplo, nos refrigerantes do tipo cola, tá? Gosto de dizer e frisar que refrigerante não faz bem para a saúde, principalmente para mulheres brancas, que causa osteoporose. Então, esse ácido é responsável por causar descalcificação dos ossos e dentes. Então, você já sentiu, tomou aquele refrigerante tipo cola geladinho e sentiu seus dentes mais sensíveis? Por quê? Por conta que o ácido retirou parte do esmalte do seu dente. E é isso aí, né? Pode acontecer também, os ossos caiu na corrente sanguínea e aí sabe Deus onde vai parar. Então agora nós temos os sais. Falou sal, vem na sua cabeça o que? Cloreto de sódio, né? Mas o cloreto de sódio, ele é um exemplo de um sal. Ele não define sal, né? Então, cloreto de sódio, segundo Arrhenius, colocou em água, o que aconteceu? Liberou um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? Que se for H+, vai ser o ácido, se for H- vai ser a base. Então tem que ser diferente. Tá vendo aqui? O cátion Na+, o ânion Cl-. Então nós temos aqui, né, um exemplo, né, de sal. Outros sais também presentes, iodeto de potássio. Você está vendo que no nome, o nome do ânion vem antes do nome do cátion, mas na fórmula o cátion vem antes do ânion. Então nós temos aqui o iodeto de potássio, né? E nós temos aqui também, né, o sulfato ferroso. Tá vendo? Agora a terminação é oso para o ferro. E quem já teve anemia teve que tomar esse composto aqui que presente em alguns medicamentos, que é o sulfato ferroso. Ok? Gostou da aula? E aí? A água é o que? É um óxido? É uma base? É um ácido? Ou é um sal? Porque a gente tem que lembrar, a água sofre autoionização, H+, OH-. Mas, será que esse é o pré-requisito para transformá-la em um ácido? Ou uma base? Ou os dois? Na verdade, nenhum nem outro. A água, por definição, é um óxido. Pensa comigo, composto binário, H2O, só dois elementos químicos. Ok, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, respeita esse critério, né? Onde você tem dois elementos, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, a água, por definição, é um óxido. Concorda? Discorda? Deixe nos comentários.
Fique em paz e que a química vos acompanhe para todo sempre. Amém.